Oi galera, eu sou o Rodrigo Deller. Oi pessoal, eu sou Juliana Cury. Sejam bem-vindos ao Infísio. E o tema de hoje é o futuro da fisioterapia. Eita, será que a gente sabe para onde Olha, a gente vai? Não sei, mas a gente pode pensar em algumas coisas. Vamos pensar sobre isso. A gente está numa situação hoje bem diferente, a gente nunca imaginou passar por uma pandemia, né? E aí a gente fica pensando, caramba, né? Como é que vai ser daqui para frente? Você já pensou nisso? Então, desse jeito, da forma como ela foi colocada, como as coisas estão sendo organizadas, com as restrições que foram impostas, nunca tinha visto desse jeito também. Pandemias a gente já teve muitas outras, né? Relatos. Por exemplo, eu vivi mais como profissional de 2003, né? Qual que foi de 2003? A primeira da... Como é que chama? Do H1N1. Da H1N1, sim, verdade. Né? Verdade. Que daí foi quando os apareceram, Verdade. né? Os álcool gel no corredor, na entrada da sala, né? Então Isso. teve até prorrogou um pouquinho mais as aulas para começar na segunda quinzena de agosto. A gente teve isso lá em 2003. Então essa eu vivi como profissional. Mas a gente tem relatos, né? Na história de outras pandemias ali. A gente teve de histórica. 2008. Também foi, né? teve de 2008 uma Da outra, Anu. mas foi mais tranquila, da MERS, né? E aí a gente vê que assim, as formas, né, de como que a gente estava lidando com essas pandemias foram bem diferentes do que a gente está vivendo hoje, né? Isso, a forma de lidar com a pandemia, eu acho que é o que mudou bastante e é o que traz esse E agora, né? impacto, né? É um impacto grande. Eu falo que até para as rotinas que a gente tem como fisioterapeuta, né, como profissional de saúde, vamos colocar assim, mudou, não vou falar completamente, mas precisamos de cuidados melhores, né, para isso. Eu acho que o desafio foi revisar. Revisar tudo isso aí, né? É aquela história. Vamos voltar. O que temos de biossegurança, né? Não é biossegurança que a gente tem de falar? Então a gente volta. Quais são os cuidados de um consultório básico? O que a gente já fazia? Será que a gente fazia tudo que estava lá na biossegurança? Né? Então eu acho que foi o desafio de revisar essas coisas. Né? Isso. Eu falo que assim, a gente por rotina, né, fala assim, nossa, qual que é a preocupação hoje? Nossa higiene, né? Que é algo básico. Uhum. Será que a gente já tinha todos esses cuidados dentro do nosso consultório, dentro do hospital, né, com as nossas práticas domiciliares, né, também? Será que tudo isso já acontecia ou a gente, por algum motivo, negligenciava ou deixava passar, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode até pensar e discutir hoje. Acho que sim, eu acho que é bem por aí, né? Eu falo que essa é uma coisa que me chamou mais a atenção, né? Uma coisa que a gente já fazia, vou falar aqui do atendimento, né? A gente, aquela historinha, a gente tinha um vidro de álcool gel disponível para as pessoas que chegavam na recepção. Sim. Ele está ali desde quando desde quando abriu a clínica, né? Sempre teve. Sempre esteve. O que mais chamou a atenção é que agora o álcool acaba. Então as né? pessoas estão usando o álcool e a gente precisa repor. Antes ele demorava muito para acabar. Verdade. Então, a rotina das pessoas em relação a isso mudou, a percepção. Tem gente que nem sabia que aquilo era álcool, eu acho que nem, né? Não parava. Que tivesse escrito, né? Não parava para prestar atenção, achava que era só um enfeitinho ali da mesa, bonitinho. Porque a gente via isso, agora as pessoas estão muito mais atentas. Se ela chega no espaço e não tem o álcool, ela procura, cadê o álcool? Cadê o álcool? E assim, a gente, por mais que, né, pensando aqui na clínica, a gente tem ele sempre visível, sempre teve, sempre foi escrito, né? Demorava para acabar. Dentro das salas a gente também tinha. Sim. Né? Então hoje a pessoa chega, procura, sente falta quando não tem, mas e antes? Né? Por que eu não procurava? Por que eu não tinha esse cuidado, né, com a minha higiene, vamos dizer assim, das mãos, né? Que eu falo tanto de lavar as mãos. Então eu falo que assim, para nós, pensando no meu trabalho, que é terapia manual, a gente tem que tomar até outros cuidados para que a gente possa evitar esse processo, né, vamos dizer assim, de contaminação e tudo mais. Então, acho que as nossas práticas dentro, né, vamos colocar aqui das nossas rotinas, modificaram alguns pontos. Alguns se manteram, mas a gente teve que modificar um pouco para melhorar. Eu acho que revisar os itens. Então tem a higiene das mãos do terapeuta, antebraço, né? Já que a gente trabalha em terapia manual, a gente tem tudo isso. Você tem a questão das vestimentas, né? De você ter
Por exemplo, depende do tipo de paciente que você atende, né? Então, você tem vários jalecos, um para cada paciente, ou vários uniformes, né? Um para cada paciente, você tem essas trocas com rotina. Então, a higiene de superfícies, então, por exemplo, a superfície do braço da cadeira, né? Então, não só, né, do assento, da superfície da mesa, de todas as mesas, de entrada, uma maçaneta, um interruptor, né? Acho que esses detalhezinhos, eles vieram mais forte agora. As pessoas começaram a revisar para fazer isso com mais rotina de limpeza. Claro. Né? Que, na verdade, estava lá na norma de biossegurança, mas uma ou outra coisa a gente acabava não prestando atenção. Eu falo que o que eu mais observo hoje são as relações com as superfícies, né? Sim, as superfícies. Então, assim, mesa, né? Eu falo por mim, assim, eu não tinha aquele hábito de todo paciente eu fazer uma boa higiene da minha mesa. E hoje a gente faz. Exatamente. Né? Então, isso eu acho que foram cuidados que foram agregados ao que a gente precisa hoje, mas não que isso não fosse importante. Nossa, a mesa estava sempre suja, não era isso, né? Exato. Não era assim. Mas a gente acaba tendo outros cuidados, como o próprio álcool, né? E uma coisa que eu vi também é a questão dos horários, né? Aqui a gente sempre, no consultório, a gente sempre trabalhou com os horários paciente, com horário marcado, então a gente nunca teve muita fila de espera. Aglomeração nunca teve, né? Mas em outros lugares que você tem muitos outros profissionais atendendo, era rotina você ter muitas pessoas esperando, né? Sim. Então a rotina da agenda com certeza foi um desafio. Né? Eu falo que hoje, até se a gente for ver práticas, não só nossas, né? Mas, por exemplo, ordem de chegada, você tem que chegar cedo para poder ser atendido. Acho que até isso mudou muito, né? Porque muitas vezes isso gera essas aglomerações, esses contatos ali com outras pessoas. Então, para nós aqui, a gente mantém praticamente uma rotina normal, mas eu acredito que muitos tiveram que modificar. Se a gente for pensar até em algumas clínicas que tem, por exemplo, atendimentos em grupo, né? Como é que ficar esses atendimentos, né? Às vezes um pilates ou até mesmo uma físio que vai colocar 3, 4 pessoas ali para fazer um grupo de atendimento específico. Então, acho que essas práticas mudam e de repente a gente precisa até rever o nosso referencial, nosso código de ética, rever como é que eu tenho de referência ali, né? Como é que eu tinha que trabalhar? Será que eu estava fazendo segundo as normas, né? Ainda tem isso, né? Então, aquela história, o momento de pandemia, o momento de crise, abre aquela janelinha de oportunidades de você revisar suas práticas. Eu acho que isso na verdade, é isso que é importante fazer. Você sempre está revisando, mas eu acho que quando chega uma coisa muito nova, te tira da zona de conforto, faz você ter que repensar. Então, você estava falando aí dos atendimentos, né? Então, são duas coisas. Vou pegar o exemplo de um estúdio de Pilates, onde você já tem, por princípio, alguns atendimentos com grupos. Então, né, o que você vê que as pessoas divulgam? Você vê separando as áreas, demarcando o chão. Sim. Então, a pessoa usa um tipo de equipamento, faz vários exercícios ali, depois, né? O outro lá, depois quando for trocar, você já passa, já limpa, já higieniza. Né? Então, você tem uma rotina nova de organizar a série de exercícios, por assim dizer, né? Para você poder otimizar tudo isso. Não só na terapêutica, quer dizer, na prescrição para o indivíduo, mas também para a rotina, né? de cuidados, por assim dizer. Eu falo que assim, quando a gente pega, igual você falou, eu preciso otimizar, né? Quem trabalha com Pilates, principalmente, né? Você falar assim, nossa, o que eu posso fazer ali que eu vou ganhar tempo, que o meu paciente faça o que ele precisa fazer e que eu possa também não ter essa troca, né? Isso, uma circulação tão intensa entre equipamentos. E aí tem assim, por exemplo, Pilates às vezes em grupo envolve 2 pessoas, 3 pessoas no exercício, né? Às vezes eu preciso passar, sei lá, uma bola pro meu colega que está ali, será que isso está existindo ainda hoje, né? Será que isso está acontecendo? Né? Acredito que não, porque essa relação do contato material, enfim. Mas são práticas que a gente vê, que quando a gente revisa e a gente vai olhar tudo de novo, nossa, acho que eu preciso melhorar alguns pontos de novo. Aí eu vou entrar num ponto que eu defendo muito. O FIS, ele é um profissional que deveria, né, trabalhar de forma individualizada. Não no Pilates, né, mas falando no consultório. E às vezes a gente tem práticas assim, com grupos muito grandes, né? E eu acho que isso faz a gente também olhar e falar assim, o que eu vou mudar agora para que isso possa acontecer da forma adequada, né?
como é que eu vou chamar isso? Vou chamar isso, eu acho que isso é uma ferida. É uma ferida do fisioterapeuta, né? Da profissão, a gente tem que colocar o dedo nessa história de como você organizar os atendimentos. Né? É uma coisa que eu escuto falar desde quando eu era aluna. Né? Então isso já tem bastante tempo, né? Tem mais de uma década, né? Vamos por assim dizer. E a gente sempre ouve falar. Então, como que o fisioterapeuta vai atender? Então, a gente tem um código de ética, a gente tem resoluções, né? Que você tem lá um número máximo de atendimento por hora, né? Se não me engano, são 2, né? Então, 2 por hora não significam 2 ao mesmo tempo, né? São coisas diferentes durante uma hora. Né? O contexto da interpretação não é 2 ao mesmo tempo durante uma hora, é pelo menos 30 minutos individualizados para cada um, seria essa interpretação mais, vamos dizer assim, conservadora do que a gente tem na resolução. E como a gente tem a chegada dos pacientes. Acho que esse é o ponto da gente aproveitar que a gente tem uma questão de biossegurança para a gente mexer numa coisa que fica. A gente escuta falar disso, que tem 2, 3, 4 pacientes de atendimento individual sendo atendido em grupo, e isso há muito tempo na fisioterapia por conta do convênio XYZ. Né? Então, isso é uma coisa que o fisioterapeuta é uma ótima hora para começar a revisar essas coisas e a discutir isso. Até mesmo questão de pagamento, né, dos honorários, os contratos com as prestadoras dos convênios, né? Porque você precisa pensar nessas coisas todas. Né? Um atendimento em grupo é uma coisa, um atendimento individual de 2 pessoas ao mesmo tempo... Individual de 2 já chega e fica estranho. Isso já é né? Já é ilógico, né? Por princípio. Então, assim, se você vai propor um serviço no qual você tem 2, 3 pacientes que tem lá uma mesma condição e que tem capacidade de fazer, né, um atendimento em conjunto, uma cinesioterapia, por exemplo, que você use algum outro elemento, que não é o Pilates, mas assim, segue o mesmo princípio, que a pessoa tem essa independência e consiga fazer em grupo, você já vai oferecer este serviço, ele já vai ter o custo para o grupo. Isso é uma coisa, olha, estou oferecendo serviço de manutenção, de habilidades motoras, pode chamar o que quiser, em grupo. Então, são 2, 3 indivíduos com a mesma condição, isso é uma coisa. Mas aí tem um ponto. Né? Desculpa te interromper. Claro. É assim, né? Como que eu vou olhar e analisar a questão do honorário disso? Porque não tem isso em lugar nenhum. Não. Né? Se você pega o nosso referencial, né, de honorários, tudo, a gente não tem, né? Fala assim, nossa, meu atendimento, como é que vai funcionar? Né? Esse atendimento em grupo, como é que eu vou ofertar isso? Aí entra uma questão que a gente até deixou como pauta, né? Qual que é o medo do fisioterapeuta no meio disso, né? Porque quando a gente fala de honorário também é um ponto extremamente delicado. Sensível. Né? Porque a gente tem que pegar... Será que todo mundo segue o nosso referencial hoje? Não. Né? Não. Né? Então, assim, se a gente for ver qual que é a nossa base de honorários, se a gente seguisse ela, a gente também teria como fazer essas ofertas também de uma forma muito melhor. Seguir é um ponto de partida. A partir dela, né? É um ponto de partida. E aí a gente começa a ver que não é só olhar o nosso referencial e falar assim, não, tá, o referencial me fala isso aqui. Só que será que aquilo ali me dá o suporte para fazer a manutenção de tudo que eu tenho? Então, será que não existem vamos dizer, atualizações que poderiam ser propostas para esse referencial, por exemplo? Justo. Então, quando a gente começa a pegar toda essa base, né, a gente coloca essa situação hoje porque a gente vê que a tendência da nossa demanda é diminuir, né, por conta da procura. E você vê que o pessoal começa a perder um pouco, né, das suas entradas, você fala, poxa, né, o que eu vou fazer para melhorar isso? Na verdade, a gente tem um ponto de partida, que é o nosso referencial de honorário. E a gente tem que fazer uma análise também, né, de tudo aquilo que envolve o seu atendimento. Sua estrutura, se tem funcionários, se você tem, sei lá, publicidade, você tem
pessoal da contabilidade, tem tanta coisa que envolve, né, para você ter o seu serviço acontecendo. E hoje você pode acrescentar aí os custos dos EPIs, etc., que aumenta bastante. Lógico, né? Então, quando a gente coloca, né, a manutenção no lugar, será que o nosso referencial também chega nisso, né? Então, quando a gente está passando por uma situação dessa e começa a rever, você fala, nossa, né, tem que rever não só o horário, não só a forma como eu atendo, mas aquilo que eu tenho por trás de um atendimento que vai me dar uma gestão de tudo que eu faço. Somos excelentes gestores, né, como fisioterapeutas, será? Eu te pergunto isso aí, só um eu acho que estamos aprendendo a ser. Isso, eu também acho. Porque a gente não tem essa formação tão prática. A gente vai aprendendo fazendo bastante errado, eu diria. Né? Claro que, assim, cada clínica tem uma realidade, cada profissional oferece o serviço por um meio, né, diferente, mas assim, dentro da sua rotina, como que é a sua gestão, né, financeira, organizacional, né? Sim. Porque eu acho que daí cada um é um bom momento para refletir se tudo está cabendo dentro dessa gestão, né? Então essa questão de você ter os pacientes, porque você tem uma demanda para atender, porque o convênio encaminha, é uma boa hora de sentar para pensar sobre isso. Olha, eu não posso fazer isso. Temos uma condição hoje, né, que não tem como eu dar um jeitinho brasileiro do além, né, que eu não gosto dessa palavra, mas é o termo existe, popular, né, que sim, se usa, né? Então não tem como contornar essa situação. É uma situação grave. Então precisamos, né, é um bom momento para, vamos dizer assim, se utilizar desse argumento também para ajudar a revisar essas práticas. Esses atendimentos vários no mesmo, né, 3, 4 pacientes em uma mesma hora, isso eu gosto, é uma ferida. É uma ferida. É uma coisa a ser tempo, pensada, né? de muito tempo. Então, é uma boa hora de pensar, eu não posso colocar esses pacientes todos ao mesmo tempo, porque muitos deles têm fator de risco. E tem, assim, essa questão do por que fizemos isso? Exato. Por que demos esse jeitinho? Né? Porque eu falo assim, chegou um ponto, né, dialogando com fisioterapeutas que estão há mais tempo, fala, nossa, chegou um tempo que era bom fazer, assim, não fazer isso, mas ter os convênios, por exemplo, né? Aí chegou um ponto que não estava dando mais, né? Mas por que a gente chegou ao ponto de não fazer, né, uma revisão antes disso tudo para que chegasse no ponto que estamos hoje também? Né, independente do que a gente está passando ou não. Né? Então, quando a gente vê toda essa construção de como que foi evoluindo a questão de você ter que suprir a tua parte financeira, muitas vezes colocando mais pessoas ao mesmo tempo, perdeu um pouco até da físio, né? A essência nossa de trabalhar, muitas vezes, o que eu defendo sempre, de forma individualizada, personalizada, para que a gente possa ter 100% do nosso foco nesse paciente, né? É de entregar o resultado para o paciente, né? Eu acho que isso é interessante, né? Você está colocando, porque cada profissional vai ter uma organização, que eu estava falando antes. Mas a fisioterapia é conhecida, né? Porque os convênios se expandiram, convênios médicos, né? Você tem aí uma cartela de convênios. E os pacientes pedem fisioterapia. A legislação incluiu isso de uma maneira mais intensa do que, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, a disponibilidade do serviço pelo plano contratado. Então, tem algumas obrigatoriedades legais para os planos oferecerem, né? Então, os planos têm que cumprir algumas metas dentro da legislação. Então, como que ele se relaciona com o profissional que vai fazer o contrato com esse plano? Isso é o ponto que precisa ser revisto. Então, o convênio, ele vai querer oferecer aquilo que é mais vantajoso para ele, mas ele precisa entender que a gente tem uma necessidade de serviço, né? Então, o profissional entender que o serviço dele é importante para poder renegociar, eu acho que esse é um degrau assim, bem grande que a gente precisa avançar. Olha, nós estamos aprendendo a gerir e fora do convênio a gente está melhor. Agora, se o convênio quer que a gente esteja dentro do convênio, como fazer essa negociação? Então, quem trabalha com isso, acho que tem um enorme desafio para pensar. Porque a gente tem muita rotina para organizar e tem muito serviço que poderia ser oferecido. A demanda dos convênios é enorme. Eu não atendo convênio atualmente, já atendi. Eu tenho pacientes que têm convênio, mas eu vou atendê-los fora do convênio e eles preferem que seja assim.
né? Por conta por N motivos, serviço, enfim, por né? N motivos, Enfim. pelo tempo do serviço, a rotina, a organização. É. Então, existe esse nicho de mercado que precisa ser revisto. Eu acho que estamos num bom momento de começar a abrir essa caixinha. Abrir a feridinha né? de novo. Exato, e para ela poder cicatrizar melhor, né? Eu acho que precisa fazer um curativo mais bem feito. E quem for trabalhar com o convênio, conseguir esse diálogo, né? Precisa aprender esse gestor para poder, né, negociar com outro gestor. Eu acho que esse é o desafio da Físio, essa dificuldade. Eu posso falar, eu tenho essa dificuldade. Claro. Né? Então, acho que o desafio do Físio talvez seja aprender essa questão, né, de entender o valor do seu serviço e a questão da gestão disso dentro de como e onde ele vai oferecer o serviço dele. E assim, essa questão até da gestão, para você poder argumentar, conhecer os números do seu serviço, independente de qual que ele seja, né? Conhecer como que está evoluindo, se não está evoluindo, se aquilo que entra realmente é o suficiente para fazer aquilo funcionar, né? Eu falo que é um ponto básico de partida, mas assim, muitas vezes é difícil porque tem tantos detalhezinhos de organização, né? Eu falo que eu tive uma ajuda tremenda para poder fazer isso acontecer no começo aqui da clínica, que me ajudou a determinar muita coisa em termos de rotina. E muitas vezes a gente tem a dificuldade de chegar e falar assim, olha, eu preciso disso para poder fazer acontecer. Então, eu vejo hoje essa questão das demandas de convênios e tudo mais, com muitos atendimentos ao mesmo tempo, tentando suprir o tempo todo essa questão financeira para poder fazer funcionar um serviço. Na verdade, isso para o fisioterapeuta, até para a imagem da fisioterapia como um todo, a fisioterapia é só um choquinho, né, que o pessoal fala, ou não é só isso. Né? Isso que a gente muitas vezes discute aqui, você fala, não é só um choquinho, tem tanta coisa que ele faz, e tem tanta coisa que outras coisas vão fazer para o paciente, né? Mas é porque muitas vezes se criou uma rotina. Existe eu falo que existe esse conceito padrão, né? As pessoas que não conhecem a fisioterapia e que não experimentaram, que só ouviram falar, ou que teve uma experiência dessa, ele tem isso como a verdade, né? O modelo. Né? Eu falo na área da fisioterapia respiratória, é ótimo isso, né? Imagina. Né? O que se imagina? Não, você não vai fazer tapotagem, né? Já imagina isso, é só isso, né? Faz tapotagem, dá uma apertadinha aqui, faz tossir, acabou a fisioterapia respiratória, né? E o valor que os convênios pagavam, né? Sempre foi muito abaixo até da fisioterapia motora, né? Porque restringia o atendimento a uma coisa que está lá no fundo da gaveta da ferramenta, bem guardadinha, nem uso. Eu fui comparar uma coisa, né? A gente ganha por serviço. Não é? A gente faço fisiomotora. Eu ganho por serviço. E não por procedimento. Isso que eu ia entrar. E a gente não ganha por procedimento, que é diferente às vezes da área médica. Que você faz um ultrassom, faz um não sei o que. Tá. Isso são procedimentos que vão agregando, né? Alguns convênios têm alguma coisa de procedimento, mas mesmo assim, muitos deles não entram nem naquilo que a gente tem diferenciado no referencial. Então tem lá procedimento de avaliação muscular respiratória analógica, e tem a digital, que são diferentes e valores diferentes. Exatamente, né? Então, que a gente chama da avaliação dinâmica, né? Então você tem um outro valor. Então você tem isso por procedimento. Então, o procedimento da consulta na anamnese, o procedimento de um teste X. Por exemplo, eu vou falar da fisioterapia respiratória. A gente tem lá no referencial as medidas de pico de fluxo respiratório, é uma coisa, as medidas de pressão respiratória máxima, né, que é analógica, é um valor, a avaliação dinâmica da função muscular respiratória é outra, né? Você tem a avaliação da função pulmonar, você tem, olha eu mexendo na cadeira fazendo barulho, né? Você tem outro custo, aí você tem avaliações de músculo, aquela avaliação muscular básica que a gente faz classificando função de 0 a 5, tem lá no referencial de honorário, tudo descrito. Você tem avaliação de teste de capacidade de esforço, tem lá descrito. Agora, a gente faz isso? Não faz. A gente negocia isso dentro do convênio? Então, se existe isso, acho que o fisioterapeuta tem tantas ferramentas, isso precisa entrar como procedimentos. Não como um pacote fechado. Pacotão de um serviço, fechado, né? Exatamente. Um serviço oferecido, ele tem diversos procedimentos e você tem
né, se você trabalha fora do convênio, você tem uma forma de organizar isso com o seu paciente. Nossa, você negocia. Agora, dentro do convênio, você não tem opção nenhuma, na grande maioria deles. Disso, assim, muito interessante. Foi uma vez eu atendendo uma pessoa, a pessoa chegou, eu fiz recursos diferentes naquele dia, aí acho que ela já tinha pago. Ela falou assim, esses recursos aqui, quanto que eu tenho que pagar lá na saída? Porque ela estava acostumada com os procedimentos, então parecia que aquilo era um extra. Sim. Do que eu estava ofertando fora da consulta, né? E na verdade não era. Então, assim, aí você acende aquela luz e fala, caramba, né? Olha só, volta lá na conversa. Então, quando a gente está falando disso, né? Lógico que a gente está pensando no nosso contexto hoje, de revisão de tudo isso, né? Por que não a gente olhar isso de novo, né? E falar assim, poxa, o que a gente pode, né, ajustar dentro de tudo isso que a gente já tem que vai ofertar ou serviços para o fisioterapeuta, né, de forma mais adequada, que a gente consegue regularizar tudo isso, né? Eu falo, sem ter esse monte de pacientes sendo atendidos ao mesmo tempo, ou de repente o fisioterapeuta vai ter honorários melhores, né, com relação aos convênios. Eu acho que essa revisão nessa situação que a gente tem hoje, lógico, a gente até brinco, a gente tem um pouco mais de tempo para pensar. A gente talvez não esteja com aquela demanda toda que a gente tinha antes, e a gente pode parar e refletir sobre isso, né? Então, se a gente consegue até se organizar e fazer isso de forma bem, não vou falar orquestrada, porque às vezes não é isso, mas colocar para refletir a própria gestão, conversar. Porque né? cada colega vai ter uma experiência, né? Claro, agora, se é um problema, a gente tem que começar a resolver. E também aquela história, né? Não vou acordar falando disso hoje, amanhã está resolvido. Isso vai demorar alguns anos para resolver. Essa história de procedimentos, ela é tão interessante, porque, olha só, eu tinha um professor, ele já faleceu, ainda estava na graduação, ele já falava sobre as especialidades, né? Tanto que ele foi um daqueles que lutou para a gente ter as especialidades na fisioterapia, a primeira residência em fisioterapia lá na UEL, né? Então foi ele que criou. Eu te dei um livro dele, né? Mas assim, ele falava muito que o fisioterapeuta tinha que aprender algumas coisas que já existiam, eram muito boas, que é cobrar pelo procedimento realizado, né? E que seja o valor justo de cada procedimento, porque tem procedimentos que são mais simples, tem complexidades diferentes, tanto de paciente quanto de métodos de avaliação, né? Mas ele falava, a gente precisa aprender a construir isso, para a gente parar de achar que a sessão de fisioterapia tem que embutir tudo que a gente sabe, né? Então eu fiz um curso, você tem um curso de, por exemplo, de osteopatia visceral craniana, sei lá, mais qual tem, estrutural. Aí você tem lá a terapia manual, a micro, a mobilização neural, né? Eu falo assim, é X tudo. Ou não, né? Então, se cada paciente tem um plano de tratamento, quais são os procedimentos que vão entrar nesse plano? Isso é uma coisa para a gente começar a pensar. Sim. Eu ouvi isso há muito tempo atrás. A gente tem melhorado. O referencial já trouxe algumas coisas assim. A gente não tem colocado tanto isso em prática. Mas como a gente tem toda essa gestão de cuidados, é um bom momento a gente começar. Olha, o que a gente já está fazendo? O que é possível refazer? Olha, eu tenho esse procedimento que é novo. Eu fiz um curso ano passado. A gente não colocou isso ainda na rotina. Ele está dentro do atendimento padrão. Será que a gente pode abrir, né, isso aqui? Então, eu acho que são coisas a serem pensadas. Ó, balancei. São coisas a serem pensadas sobre isso, né? Sim. De começar a evoluir nessa questão de gestão de serviço. Acho que esse é um dos desafios do fisioterapeuta, porque isso melhora depois a parte financeira. Claro, é uma consequência, né? Não existia essa questão de procedimentos. Quando eu me formei em fisioterapeuta, a gente quase não ouvia falar disso. Uma outra coisa, e as coisas foram caminhando. Quando o referencial de honorários veio e depois foi sendo modificado, começou a ter esses procedimentos e dividir por complexidade, né? Então já temos... Exato, lá tem, né? Então já temos uma evolução. Então, será que a gente está conseguindo colocar isso? A sociedade está entendendo? A gente está valorizando a profissão dentro desse contexto e começar, né, a experimentar formas de colocar isso para realmente ter os procedimentos. E é um tipo de coisa assim, discussão que vem de muitos anos, né?
que vem, assim, ela vem se aprimorando, mas o fisioterapeuta talvez, pela falta de conhecimento de gestão e tudo, a gente experiência mesmo. A própria experiência. Eu falo que assim, né, depois de alguns anos olhando mais de perto a gestão, a gente vê tantos detalhes que antes eu não olhava. Então, essa questão de você ter experiência com isso te faz rever também muita coisa. Porque o público começa a enxergar isso diferente. Claro isso. Que demora. Olha, esse aqui tem isso, tem, né? O público começa a enxergar que existem procedimentos fisioterapêuticos sim, abre aqui, né, uma gama enorme de procedimentos. Então, você tem no seu plano de tratamento e no profissional, ou nos profissionais, porque às vezes você está em mais de um para atender a sua necessidade em saúde, você tem vários procedimentos que você faz. Acho que o público, as pessoas, os clientes, né, os nossos pacientes vão aprendendo também. Não é instantâneo. Você falou, não é amanhã que isso vai acontecer. Né? A gente também não espera isso, mas muitas vezes essa questão de pensar em modelos de serviço, organização do serviço. Dentro de cada clínica, é um bom momento. Se a gente tem menos fluxo de pacientes, a gente está atendendo menos, a gente tem tempo ocioso, a gente pode... Se a gente já conseguiu colocar algumas dessas coisas em práticas, vamos fazer um experimento, começar a colocar outras coisas. A profissão já evoluiu muito nesse tempo que eu tenho de formado. A gente tem que continuar, não pode achar que a gente já chegou... E não chega, numa condição ideal. Não, a gente tem muito o que crescer, porque a gente tem muito serviço para oferecer. A gente tem profissionais, por exemplo, né? Uma coisa interessante, você tem lá o fisioterapeuta que faz a avaliação muscular, né, de algumas características e função muscular usando ultrassom. Perfeito. Né? Então, ele é especialista naquilo lá. Né? Então, ele pode trabalhar como serviço tanto no consultório quanto dentro de um hospital, dentro de uma unidade de terapia intensiva. Né? Então, você tem marcadores que podem ser aplicáveis em várias coisas. Então, se eu tenho um profissional que tem essa formação especializada, ele tem um nicho de procedimentos e ele vende esse serviço. Né? E outra coisa na cabeça. A gente, você falou do pacote, né? O X-Tudo. O X-Tudo e tal. Muitas vezes o fisioterapeuta não tem o hábito só de avaliar. Né? O que acontece muitas vezes, né? E isso acontece mesmo. Já avalio, começo a atender. Porque o paciente tem aquela demanda. Por exemplo, eu trabalho com um paciente que vem com queixas de dor. Ele quer diminuir essa dor urgente. De preferência que ele vai embora hoje sem a dor. Por hoje, melhor ainda. Exato. Lógico, o paciente que vem assim, ele tem uma demanda muito forte ali com a dor. Sim. A gente quer melhorar isso. Mas tem serviços que não tem essa urgência. E eu posso fazer com que ele tenha um procedimento avaliativo. É um procedimento, né? Uhum. Faço esse procedimento. Aí eu posso planejar todos os recursos que eu vou usar com esse paciente. A gente não tem muitas vezes isso acontecendo, né? Ou são muito raros. Aí você vê que isso faz uma diferença, porque eu sei quais são os procedimentos que eu vou usar. Isso vai me ajudar no modelo, na organização, como é que eu vou ofertar esse serviço, qual que é o nível de complexidade que ele está inserido. Até para o paciente entender em que contexto ele está inserido do problema dele. Justamente. Aí você consegue até passar melhor qual que é a programação, né? Qual que é o programa terapêutico para essa pessoa. Né? Lógico, vai depender de cada modelo, qual que é a demanda também de cada serviço, mas eu acho que é algo que a gente podia, né, refletir sobre. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no paciente neuromuscular, né, que às vezes vem para avaliação respiratória. A avaliação respiratória desses pacientes com doenças crônicas e progressivas e degenerativas, existem alguns cuidados que precisam ser feitos. Então, eu não consigo vencer a doença vai progredir, né? Então, a gente tem vários exemplos desse tipo de doença, como a esclerose lateral amiotrófica, você tem, por exemplo, a distrofia de Duchenne, e tem outras, né? Dessas duas que são as mais faladas, para ficar como exemplo. Então, esses pacientes, eles precisam, por exemplo, avaliar o pico de fluxo respiratório, ele precisa avaliar o pico de fluxo de tosse, porque isso é um marcador. Ele precisa ter uma avaliação da função pulmonar, então ele precisa de uma espirometria para eu considerar se ele tem já um distúrbio restritivo, um distúrbio de volume, por exemplo, que esse volume é importante.
Mas eu também preciso saber se o músculo dele, então a função muscular tá ok, então se ele já tem um distúrbio de diafragma ou não, mais específico, ou de músculo expiratório, que influencia na tosse. Então eu avalio a tosse de um jeito e o músculo de outro, são 2 exames. Aí eu tenho também, por exemplo, a avaliação do movimento da caixa torácica, que entra na complacência do tórax. Eu preciso saber se ele tem esse movimento. Isso entra o componente estrutural lá, de coluna, costela, esqueleto axial. Então, tem várias formas de você avaliar essa questão, né? Tudo isso interfere em como ele vai respirar. E o ponto de partida dele interfere no que eu vou entrar de medidas de cuidados respiratórios. Então, depende da condição inicial. Tem paciente que ele já precisa de uma intervenção. Eu vou precisar de uma fono para anteontem. Tem paciente que ele já deveria ter vindo da fono. Tem paciente que não, que ele está estável. Então, eu vou monitorar, vou orientar alguns cuidados e vou monitorar daqui 3, 4 meses, ele volta e reavalia. Né? Então, eu preciso saber o ponto de partida. Claro. E os cuidados respiratórios nessas doenças são muito específicos, dependendo do ponto de partida. Né? E a avaliação respiratória, para fechar esse ponto aqui, ela é essencial, por exemplo, para o que a fono e a nutricionista vão fazer para cuidar não só da comunicação, quanto da nutrição e da dieta. E até mesmo para uma decisão cirúrgica, né, do uso de uma sonda de nutrição, né, enteral. Entra lá uma gastrostomia ou alguma coisa ali dessa parte, porque o indivíduo já não deglute mais. Então, você tem a fisioterapia respiratória é decisiva, mas não na conduta, no atendimento, mas na avaliação. Isso que eu ia falar, a importância da avaliação. Né? Muitas vezes a gente fala tanto dela, né? Às vezes até negligencia, né? Se for pensar em alguns pontos, mas... Todos respiram, não se esqueçam. Todos respiram, né? Então a gente tem que falar sobre isso. Então, quando a gente começa a pensar, né? O que vai mudar daqui para frente, né? Com relação a tudo isso? Será que essa situação que a gente vive vai fazer com que a gente evolua na profissão ou a gente vai ficar pensando, poxa vida, né? Vai ficar... Veio o negócio, atrapalhou todo o meu sistema e agora... Não posso mais fazer nada. Oh, do céu. O que eu preciso modificar para que eu me adapte a isso, né? E o que essa adaptação me traz de melhora? Eu falo que é um ponto onde a gente tem que observar e estar sempre atento, né? Porque, né, é uma situação que te traz desconforto, né? Mexeu no meu modelo, mexeu no meu serviço. Tava funcionando, tava tão feliz, tava tranquilo. E agora vem o negócio, estragou tudo, meu planejamento foi pro ralo. Né? Por exemplo, essas avaliações respiratórias que eu citei, por exemplo, elas estão suspensas temporariamente. Só se for com urgência e você tem que ainda... Não dá para comparar com a anterior, porque você vai ter que usar um filtro diferente do que se usava, aqueles filtros de barreira, além do filtro já usado anteriormente. Então, vai ser uma avaliação que ela vai ter que ser comparada só com a próxima, né? Para uma decisão específica. Né? Quando vai ser liberado para a gente retomar? Espero que logo, né? Mas você vai modificar o modo. Eu vou ter que acrescentar esse filtro, né? Além do filtro pequeno, eu vou ter que acrescentar um outro filtro maior diferente para todo mundo, né? Então a gente vai ter que começar. Os parâmetros comparativos vão ser dali para frente. Então já mudou um pouquinho, mas você tem que explicar isso para o paciente para ele poder entender e tal. Então assim, eu acho que essa projeção daquilo que a gente está discutindo, né? O futuro da fisioterapia tem uma infinitude de coisas, né? A gente tem muita coisa para trabalhar, tem muita coisa para melhorar. E a gente precisa de muita gente pensando e cada um experimentando coisas diferentes dentro da sua realidade específica. Eu falo assim, não adianta a gente pegar, eu sempre analiso modelos, né? Eu gosto muito de observar os processos e analisar os modelos. Não é só pegar um modelo e transportar esse modelo para qualquer região, qualquer tipo de serviço. Não é assim que funciona, né? Não é porque funciona, sei lá, né? São Paulo que vai funcionar aqui. Não é porque funciona aqui que vai funcionar, às vezes, em Campo Grande, né? Vamos pensar na nossa região. Não é só pegar um modelo e falar assim, implantei. Né? Qual que é a necessidade da sua região também? Qual que é a necessidade da demanda, qual que é a demanda que está chegando para você? Tem tantas coisas variáveis. E mesmo que os procedimentos que se faça sejam os mesmos, mas a forma de organizar pode ser muito diferente. Isso também tem a ver com aquela questão da interação
do paciente, do indivíduo que te procura, né? Então, às vezes você tem... vou dar um exemplo de academia que eu acho que fica mais fácil de eu imaginar aqui. Por exemplo, tem gente que gosta de academia que tem um monte de gente, música, barulho de peso batendo, né? Que se não tiver Cheio aquilo, de parece que espelhos, não né? tem... Parece que não tem adrenalina para Sim. treinar. Eu vou falar de mim, né? Eu não. Se no lugar desse eu não consigo, já não me sinto à vontade. Eu prefiro um lugar mais tranquilo, com menos pessoas, uma música um pouquinho mais baixa, um treino mais concentrado. Por exemplo. E é academia, né? E é um estúdio, é uma academia, a musculação não sair do mesmo serviço. Sim. Mas a forma de organizar é diferente, mas porque vai do indivíduo. Então tem indivíduo que se encaixa num serviço de um modelo de atendimento de fisioterapia, ele não se sente tão confortável em outro. Por isso que é uma boa hora para todo mundo que trabalha começar a pensar nisso e criar, né? Porque vai ter público que vão se encaixar em modelos diferentes. Isso. E é isso que eu gosto sempre de analisar, né? Eu já fui analisar modelos e falar, nossa, o que eu posso trazer para cá, né? Para o meu modelo de clínica, o que eu posso fazer? Aí eu já no começo tentei pegar modelos e simplesmente encaixar. Falei, não, esse modelo funciona assim, vai dar certo aqui. Mas ai, caramba, não deu certo. Porque eu não estava levando isso em consideração. Então, eu aprendi ali errando também. Né? Então, hoje eu entendo que você pegar um modelo e adaptar ele também é viável. Você também pode criar um modelo, né? Nada te impede disso. Porque você tem que estar confortável na forma como você faz. Porque senão você não consegue ser nem natural. O paciente. Então, mesma coisa, você tem lá um modelo que está funcionando na forma de você atender, de organizar a sua agenda. Dá para teletransportar? Não necessariamente vai funcionar. Então, isso cada um vai ter que refletir. Então, eu vi um colega meu que trabalha lá em São Paulo, assim, funciona muito bem. Então, ele vai me inspirar. E eu vou ter que me adaptar às minhas particularidades, à particularidade do meu cliente, né? Não dá só para vestir a mesma camisa. Não funciona exatamente assim. Não dá para fazer uma franquia exatamente igual. Acho que nem o bolo da mesma franquia igual. Não. Franquia, entre outras coisas. Né? Entre outras coisas. Eu sei que eu vou abrir, mas volta, fecha. Mas, né? Mas é porque, assim, é levar em consideração essas particularidades mesmo, né? Do próprio profissional, da região, dos indivíduos que procuram esse profissional, né? Então, tem muitas variáveis nisso. Acho que a gente tem que, muitas vezes, pensar como essas projeções que a gente está olhando aqui para o futuro da físio, né? Como que a gente vai entender os processos, como que a gente vai entender os modelos, como que a gente vai fazer com que isso funcione dentro da rotina que você, né, construiu ou pretende construir com relação ao serviço. Então, acho que o nosso futuro ele tem, né, ainda um leque aberto que não está, né, fala assim, nossa, vai ser desse jeito. Eu não sei. Acho que vai ter muita coisa diferente por aí. E eu acho que é isso que é o mais interessante, né? Se fosse abrir um outro link aqui, né? Aquela questão, por exemplo, dos dos atendimentos via remota, via digital, virtual, não sei dizer. A gente se prende a alguns termos, né? A gente já discutiu esses termos assim de... Num outro dia. Teleatendimento. Teleatendimento, eu sofro em dizer. Talvez eu tenha que pensar mais sobre o teleatendimento, porque o atendimento pode significar vários tipos de procedimentos diferentes, mas eu ainda prefiro a teleconsulta, uma orientação remota. Já encaixa melhor em termos pelo termo mesmo. Mas é a minha aceitação, enfim, né? Eu falo que assim, o termo consulta é assim, o paciente vai te consultar para algo, né? Então você vai orientar ele, né? Isso para minha cabeça funciona bem. Como eu trabalho com as terapias manuais, para falar de um teleatendimento fica mais difícil. É porque quando você pensa em atendimento, né? Você pensa no atendimento colocando a mão. Aí você fala, como que eu vou pôr a mão, né? Então, acho que assim, essa questão de orientação e consulta, a gente precisa até repensar, né, como é que isso vai ser, porque dentro desse processo a gente está apto a fazer esse tipo de serviço. A gente tem como ser feito, né? Vamos dizer assim, a legislação tá vigente por esse momento. Então, o que funcionou, o que não funcionou, será que pode ser mantido? O que pode ser mantido? Talvez analisar o que foi feito, né? Exato. Né? Eu acho que quem fez mais, né, poderia até contribuir para a gente poder ter mais exemplos para entender como funcionou, para poder isso depois evoluir para uma resolução,
para uma reforma de código de ética, para um referencial de honorários, porque não tem, né? Porque não tem. Orientação, eu posso falar por mim, eu sempre fiz. Sim. O paciente liga, agora manda o WhatsApp, né? Manda um áudio, mas antigamente ligava. Você já tinha um treinamento, aquela família, aqueles cuidadores já tinham, né? Já tinha o seu treinamento, vamos dizer assim. Eu sempre trabalhei com pacientes que precisam de cuidadores, então é um nicho, né? Uhum. Então você já tem, mas isso não funcionou, aí filma, me mostra, me conta, relata, tal. Não, vou ter que ir, não faz, não, leva para o hospital. Então, algumas dessas coisas você consegue orientar isso, só que a gente nunca teve isso como uma consulta que tem uma remuneração muito específica. Então agora abriu para a gente ter isso. E como isso vai funcionar? É uma janela, né, uma porta, na verdade, aberta para o futuro. Existem coisas a serem construídas só ali. Sim. Então, é uma janela que a gente não sabe qual que é o horizonte dela ainda. Não. A gente está abrindo ela ainda, né? Exato. Então, acho que isso tudo, né? Quem consegue fazer isso de rotina, né? Até conversar com a gente sobre, né? Porque eu falo que é algo, para mim, muito diferente, né? Fiz algumas, né? Tive algumas experiências, então eu sei que eu tive algumas dificuldades. Eu acredito que para o paciente também. Então, acho que é uma adaptação não só nossa, né? Mas também do nosso paciente que vai receber esse tipo de serviço. Exatamente, agora, né? exatamente. Por um tempo, a gente não sabe. Então, acho que quando a gente fala assim, né? O que vai ser o futuro? O que você acha? Pra gente O futuro? fechar. O futuro é o incerto, né? O futuro é a dúvida. O futuro, ótimo, né? O futuro é aquilo assim, você abre, você vê o horizonte e o céu na sua frente inteiro, né? Esse é o futuro. Ele tá lá, ele precisa ser feito, né? Então, eu estou revisando algumas práticas, você deve estar trabalhando a SUS. A gente tem aí quantos fisioterapeutas repensando tudo isso, né? Eu acho que esses relatos de experiências vão ajudar a gente a consolidar algumas práticas e transformar isso num serviço mais estruturado, que daí as pessoas podem se inspirar e ir replicando, né? Então, o futuro para mim é um incerto, né? Ótimo. Adoro. Não, e analisando, eu sempre falo assim, analisar o que foi feito, sim, né? Analisar o que está sendo feito agora, o nosso presente, e aí a gente consegue ter talvez uma projeção. Isso. Né? Eu falo do incerto porque não dá para abrir a janela e ver ele pronto, só tá o caminho lá para eu já sei onde eu vou andar. Eu não sei onde eu vou andar. Eu sei onde eu andei. Sim, eu sei o que eu estou andando. Então eu vou, né? É o que você falou, a gente olha o passado, que tem coisa boa e o que não tá tão bom. O que eu estou fazendo agora que funcionou, não funcionou, reflete, pensa, conversa, troca ideia. Eu vou traçar uma meta, vou traçar uns objetivos, vou testar algumas coisas, você vai outra e tem gente que, né? E aí todo mundo vai testar, né? Exatamente. Então assim, né? Pra gente fechar, né? Qual que é o futuro? É incerteza, a gente não sabe ainda. Temos projeções daquilo que a gente viveu e que a gente vive hoje. E eu acredito que a gente também tem muita coisa para modificar, né? Muita coisa para repensar com relação aos nossos serviços, pensando em melhorias, não só financeiras, né? Mas em modelos mesmo de serviço, que a gente possa ofertar isso com excelência para quem for buscar a fisioterapia. Acho que o futuro é a fisioterapia, né? O crescimento e a expansão da fisioterapia. Agora, o como ela vai ser feita aí vai depender de quem fizer. E de cada lugar, né? E de cada pessoa. Mas eu acho que o crescimento da fisioterapia é o futuro, né? E cada um vai construir um pedacinho disso. Legal. A gente encerra. É isso aí, então. Até o próximo? Até o próximo. Beleza, com certeza. Então. Pessoal, até o próximo. Tchau, pessoal.